noite, irmãos. Vamos tomar nossos lugares. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, pedindo que mais um momento de louvor, adoração ao Senhor, pregação da sua palavra. Vamos lembrar também do acampamento, dos homens. Dias 16, é isso? Está aqui na minha frente, 16, 17, 18, 19, Que possa ser um momento abençoado, e que possamos voltar realmente mais cheios, mais edificados. Vamos orar. Pedimos a Ti, Senhor, para que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus amoroso, Deus que cuida dos Teus filhos, ó Deus. Nesse momento queremos Te pedir que o Senhor seja realmente o centro de tudo aqui, ó Deus. Os louvores, da pregação, ó Deus. Que o Senhor se faça presente nesse lugar como sempre tem sido, ó Deus. Queremos Te entregar também todo esse projeto do acampamento, Deus, que todos aqueles homens que forem ali possam ser edificados, não somente com a Tua palavra, ó Deus, na explanação, nos ensinamentos de cada pastor que irá levar ali, ó Deus, mas que possamos ter comunhão acima de tudo. É o que Te pedimos no nome tomado do Filho de Jesus. Amém. Vamos cantar. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Quero ouvir só os homens agora, hein? Vai! Tenho vida,
Vai, pastor. Muitos irmãos. Coloca lá, Domingo, canta forte aí. Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Olha a vergonha agora aí, ó. As mulheres agora. Isso. Seu louvor, em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre, igreja, minha canção. Amém? Glória a Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar, vamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca
glória a Deus. Somos poucos, mas estamos cantando bonito, né? Vamos sentar um pouquinho? Estamos, minha filha, estamos cantando bonito, não estamos? Vamos sentar um pouquinho, meu irmão. Vamos aproveitar esse último louvor, antes de passar a palavra ao pastor, para trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Tá ok? Aproveite esse momento. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Bem bonito agora, hein? Vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Somos gratos a Deus, como nós acabamos de cantar. Somos gratos, eternamente gratos, Deus, pela salvação que um dia o Senhor nos deste, Deus, porque Tu nos amou, Deus, a Tua graça que nos alcançou. Que nossos corações possam estar abertos, ó Deus, para receber a Tua palavra, ouvir, ó Deus, colocar, guardado em nosso coração, Deus. Possamos também, logo mais, ir para nossos lares, ó Deus, protegidos pelo Teu Santo Espírito. É o que te pedimos, no nome precioso, tomado Filho Jesus. Amém. Pastor.
Oi. A voz, né? Gostou agora sim, a voz. Boa noite, meus irmãos. Olha, eu não sei os outros pregadores, mas um louvor, antes de uma mensagem, ele deixa o pregador mais tranquilo, né? Quando o louvor é gostoso. Né? E os três hinos que foram escolhidos hoje foram excelentes, né? Excelente mesmo, vão de parabéns. Uma vez eu preguei aqui nessa igreja e quando eu desci aí uma pessoa chegou para mim e disse: irmão, a sua pregação foi boa, mas o senhor demora muito. E aí eu fiquei, foi boa ou não foi? Porque geralmente quando a mensagem é boa pode demorar, né? Mas aí eu fiquei na dúvida. Então vou fazer o possível de não demorar muito hoje, né? Que pode alguém não gostar. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus 5, 5. Mateus capítulo 5, verso 5. Como diz os coreanos, né? Zingo. Vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos todo mundo, sem olhar para a Bíblia, né? É um texto, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa mensagem de Jesus no Sermão do Monte, possivelmente, ela deve ter formado um impasse na mente dos ouvintes de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava falando exatamente para judeus naquele dia. Ele estava no monte, cercado de pessoas, e ele disse: olha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Provavelmente os ouvintes que estavam com Jesus, eles ficaram com algumas cucas na cabeça. Por quê? Porque os judeus têm referência de manso Moisés. Para eles, a referência de uma pessoa mansa é Moisés. Inclusive, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas aí acontece uma série de coisas na vida de Moisés. Está lá em Números, capítulo 12, verso 3, que diz: e era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aqui Jesus fala para a sua plateia, dizendo que os mansos herdarão a terra. Mas aí, como a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, Moisés não entrou na terra prometida. Olha só. Parece até que existe uma discordância entre do que Jesus fala e do que a Bíblia estava falando. Os judeus consideravam Moisés o homem mais manso. Mas aí vem Jesus com o seu discurso e diz que os mansos herdarão a terra. Se Moisés é considerado um dos homens mais mansos da terra e não conseguiu herdar a terra, então, qual era a intenção de Jesus a declarar para a sua plateia que felizes são os mansos porque herdarão a terra? Bem-aventurados, felizes. E Jesus vem a eles e diz: olha, bem-aventurado, feliz, são aqueles, os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas, lembra, para a plateia que estava assistindo Jesus pregar, né, eles tinham como referência de um homem manso Moisés, e Moisés não herdou a terra, né? Ele chegou até o monte, e Deus disse: olha, eu quero que você olhe as terras, as campinas, mas daqui você não vai passar. Mas a pergunta persiste: quem são os mansos?
E qual é a terra que Jesus estava se referindo? Isaías capítulo 29, verso 19 diz assim: e os mansos terão gozo sobre o gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. O Salmo 22, verso 26 diz assim: os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor e os que os buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Salmo 37, verso 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, são versos que nos traz a alegria no nosso coração, de que parece-me que ser manso é bom. A exemplo do Antigo Testamento, as bem-aventuranças decorrem do Senhor de Israel, mas como alcançar tamanha alegria e ainda herdar a terra? E qual terra Jesus se referia aos seus ouvintes? Jesus é a resposta. Lá em Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. E aí no capítulo 5, verso 5, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descansos para as vossas almas. Observe, meus irmãos, a relação entre os dois versículos que Jesus fala. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Observe os dois versículos: aqueles que se deixaram instruir por Jesus, o mestre por excelência, estes serão felizes por alcançar o prometido descanso das vossas almas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que Ele é o descanso. Ele é o descanso para nossas almas. Ele diz que estes serão bem-aventurados por alcançar o prometido. O que Deus prometeu para nós? O que Jesus prometeu para nós quando esteve aqui na terra? A promessa que Ele fez é que nós vamos herdar a terra, equivalente ao descanso para a alma, para aqueles que já o receberam como Salvador e Senhor de suas vidas. Meus irmãos, quando Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, não foi com o intuito de incentivar, de instigar os ouvintes a que tivesse uma personalidade semelhante ou superior de Moisés. Quando Jesus fala para aquela sua plateia e para nós, não é para nós pensarmos que Moisés foi um homem manso, mas ele não herdou a terra. Então, que terra seria essa? Por que então que Jesus fala de mansidão? A mansidão que Jesus faz referência, ela não é comportamental. Não depende do nosso comportamento. Antes, é a mansidão vinculada ao coração, ou seja, a nossa nova natureza. Porque a velha natureza, ela é pecaminosa. Aquela velha natureza que nós tínhamos, que eu e você tinha, ela era prejudicial. Mas essa mansidão, ela não é comportamental, não depende do nosso comportamento. É isso que o povo não entendeu naquele dia, quando Jesus falou que os mansos herdarão a terra. Então, Moisés, porque se nós formos pegar, se a gente pegar o que Moisés fez, ele não tinha, o comportamento dele era incrível, ele matou um homem, né? Ele matou um homem. Deus mandou que ele falasse com a pedra, ele tacou-lhe o pau na pedra. Então, não depende, ela não é comportamental. Antes, essa mansidão, esse manso que Jesus fala, ele está vinculado ao nosso coração,
ou a nova natureza do novo homem, da nova criatura. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós recebemos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Após o homem aprender de Jesus, após ele entender que ele necessita de um novo nascimento, de uma nova natureza, de um novo coração. Você lembra lá em Salmo 51, o que Davi disse? Salmo 51, verso 10, se não me falha a memória. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi entendeu que ele precisava de um novo coração. Ele precisava que seu coração fosse transformado. Não que Deus vai tirar esse nosso coração e vai colocar outro, não. Uma transformação de vida. Era isso que Jesus estava se referindo aos seus ouvintes naquele dia. A transformação da nossa velha natureza. A Bíblia diz que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. E aí nós nos tornamos mansos e humildes de coração. Ao afirmar que os mansos herdarão a terra, Jesus não fez referência a elemento deste mundo. Jesus não estava se referindo, mas ele se referia ao descanso preparado por Deus. E uma vez eu assistindo uma pregação onde a pessoa que estava pregando aquele dia, ele disse que os mansos herdarão a terra, se referindo aqui, cada um de nós teremos um pedaço de terra nesse mundo. Mas, ao afirmar isso, Jesus não estava se referindo aos elementos desse mundo, mas um descanso preparado por Deus na eternidade. A terra representa um lugar de descanso quando Jesus falou. A terra representa um lugar de descanso que Deus preparou para os que aprendem, daquele que por excelência é manso de coração, Jesus. Ora, Hebreus capítulo 4, verso 3 diz, ora, nós, os que temos crido, nós entramos no descanso de Deus. Nós que temos crido. Está clareando em você que terra prometida é essa que Jesus falou? O que é ser manso? O que é possuir a terra? A terra prometida no Antigo Testamento estava atrelada às ideias de descanso, de repouso. E no Novo Testamento, a referência à terra diz de coisas melhores. Fala do descanso de Deus. Aqueles que aprenderam em Cristo, estes terão descansos para suas almas. Jesus falou isso. Terão descansos para suas almas. Aquele que encontra descanso para sua alma em Cristo, receberá como herança. Não receberá como herança um torrão de terra aqui nesse mundo. Antes será herdeiro do novo céus e nova terra. Está lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. O mundo hoje grita por justiça, né? Eu estava assistindo o jornal hoje, eu estava vendo a esposa daquele cara que a Polícia Federal trancou dentro do carro, né, e soltou aquele gás, e o cara morreu sufocado. Alguém assistiu isso aí? E eu vi a esposa do cara que faleceu, dizendo, nós queremos justiça. Queremos justiça. O mundo grita por justiça, as pessoas querem justiça. Mas a justiça terrena, ela é falha. A gente tem visto os absurdos desses últimos tempos, do que a justiça tem feito em nosso país. Na verdade, a justiça tem tirado o direito de quem tem dado para quem não tem. Nós temos vivido isso.
Mas Pedro diz, segundo Pedro 3,13, diz que mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça de Deus. A justiça de Deus. O apóstolo Pedro, ao referir-se aos mansos de coração, ele não fala do homem natural. Quando Jesus se referiu que os mansos herdarão a terra, ele não estava se referindo ao homem natural, mas daquele homem que não conseguimos visualizar ainda, aquele encoberto no coração, o homem regenerado, que possui um incorruptível traje de um espírito manso e quieto. As pessoas hoje vivem correndo de lá para cá, mas um homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus, que tem buscado a Deus, que tem se orientado em Deus. Mas, meu irmão, o que é então precioso diante de Deus? O que possui valor para com Deus? Segundo o apóstolo Paulo, o que tem valor e o que tem virtude diante de Deus é o ser uma nova criatura. Quando Jesus disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3, que ele precisava nascer de novo, Jesus estava dizendo para aquele homem que ele tinha que ser uma nova criatura. Gálatas capítulo 6, 5, verso 6, diz assim: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Gálatas 6,15 diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Os ouvintes de Jesus não entenderam o que ele estava dizendo. Como a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, quando Jesus disse que devemos aprender dele, é porque o seu ensino produz fé, que faz aos seus ouvintes alcançar uma nova vida, com direito a ser herdeiro com ele dos céus. Quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e quando Jesus diz que devemos aprender dele, é porque ele quer que eu e você aprenda todos os dias dele, como ele vivia. Você já parou para pensar como foi a vida de Jesus, o que ele fez, como ele agia, como ele tratava as pessoas, como ele fazia seus negócios, como ele tinha o carinho pelas pessoas? Ele fez com que seus ouvintes entendessem que eles poderiam alcançar uma nova vida, com o direito a ser herdeiro dos céus com ele. Você já parou para pensar nessa virtude? Você já parou para pensar que você é herdeiro de um céu, uma nova terra, que ele disse que foi preparar? Como Cristo descansou de suas obras, como herdeiros de Deus, os que nasceram de novo, os que alcançaram um novo coração, uma nova vida, novos pensamentos, esses serão bem-aventurados, porque são considerados mansos. Quando nós não entendemos o que é ser manso, quando nós não entendemos os desígnios de Deus na nossa vida, então, meus irmãos, nós vamos viver de qualquer jeito. Nós vamos viver de qualquer jeito. Nós vamos viver mentindo, nós vamos viver sem ler a palavra de Deus, nós vamos viver... Nós compramos e não pagamos, nós temos nossos negócios sujos, nós maldizemos uns aos outros, nós gritamos com os outros, nós xingamos, nós damos um mau testemunho, nós somos pessoas que as pessoas não gostam de estar perto de nós, mas através da regeneração, o homem sendo regenerado, ele adquire a natureza de Cristo, ou seja, é gerado segundo Deus um novo homem em verdadeira justiça e santidade. E essas são as características de Cristo. Quando nós nos tornamos novo homem, nova criatura, quando nós temos a mente de Cristo, então nós começamos a fazer parte desses processos de regeneração que é adquirida através de Cristo.
Somente através do novo nascimento, o homem torna-se humilde e manso de coração. Não esqueça disso. Somente através do novo nascimento é que o homem se torna humilde e manso de coração. Me parece-me que ser manso é difícil. Mas então, o que é ser manso? No sentido da palavra, no sentido de que a Bíblia fala, o que é então ser manso? Eu peguei uma definição do dicionário Aurélio. O que é ser manso? Olha o que diz o dicionário. Segundo o dicionário, manso é brando de gênio, pacífico de índole, olha só, tranquilo, plácido, sossegado, domesticado, amansado, cultivado, não silvestre. Poderíamos então encontrar inúmeras definições e características de um manso, mas eu vou tentar dar uma definição de manso segundo o que a Bíblia diz. Isso aqui é o que o dicionário Aurélio diz, que manso é brando de gênio, pacífico de índole, tranquilo, plácido, sossegado, domesticado, amansado, cultivado, não silvestre. E poderíamos também dar inúmeras mais definições do que é ser manso. Mas vamos nos apegar ao que a Bíblia fala. O que a Bíblia nos ensina sobre manso, sobre ser manso. Há quem associe manso a fraco. A pessoa é mansa, então ela é fraca. Ou covarde. Porque na realidade é um erro. Então essas hipóteses, tanto do dicionário como daquilo que as pessoas dizem, descartamos, porque elas não servem. Número capítulo 12, verso 3, diz assim: E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, se Moisés era um homem manso e ele chegou a matar, né, ele chegou a matar um homem, então todas aquelas, é isso que eu quero que você entenda, então, todas aquelas características de manso que o dicionário Aurélio deu, para o que Jesus Cristo estava ensinando para o seu público, não serve. Não serve. Moisés era muito manso, mas se estudarmos sua vida, não vemos um homem fraco nem covarde. Como exemplo, enfrentou o faraó no Egito e enfrentou uma caminhada no deserto. Moisés era manso, mas demonstrou bem sua coragem e sua força. Para mim, uma das melhores definições de manso está no Salmo 37. Alguns versículos desse Salmo 37. Alguns versículos que nos mostram, a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos informar através de versículos, o manso a quem Jesus se referia. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmo 37, verso 3, diz assim: Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. A Bíblia já nos dá a primeira pista. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu não sei se você já começou a entender o que Jesus estava falando para a sua plateia lá no Sermão do Monte, quando ele disse que os mansos herdarão a terra. Salmo 37, verso 34, diz assim: Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Manso, mais do que tudo, é uma das qualidades do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Amém? Gálatas capítulo 5, ele nos dá os frutos
Ele dá os frutos do Espírito, que é Gálatas 5:22, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mansidão é uma característica que advém da entrega do nosso ser a Deus. Mansidão é uma característica que advém da entrega do nosso ser a Deus. Ou seja, eu vou me entregar totalmente a Deus, porque se depender de mim, Claudomir, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou fazer todo tipo de coisas que não deveria fazer. Mas como a minha dependência e a sua dependência vem do Senhor, vem do nosso Deus, então eu me torno manso. Mansidão não é a própria natureza humana, ela é uma qualidade que se adquire ao entregarmos o nosso caminho ao Senhor Jesus Cristo. Mansidão não é a nossa natureza, não é aquilo que eu e você fazemos. Ela é uma qualidade que se adquire quando nós entregamos nossa vida a Jesus e dizemos: o Senhor é o condutor da minha vida. O Senhor é que dirige a minha vida. O Senhor é o leme do meu barco que me guia para onde eu vou. O manso é alguém que não se entrega à ira, nem à cólera. É alguém que se procura a paz e fazer o bem, que confia e espera no Senhor e guarda o seu caminho. Manso não é. Manso não é alguém que fica com raiva. Não. Nós ficamos com raiva sim. Temos nossos momentos de piti, todos nós. Temos. Às vezes a gente perde a razão. No trânsito. A gente perde mais a elegância, né, no trânsito. Ainda mais esse trânsito de Rio Branco aí que tá complicado, né? Antigamente saía mais a Gabriela de manhã, 15 para as 7, a gente ia, que era uma beleza. Não tinha trânsito, não tinha nada. Hoje, a gente tenta sair mais cedo, aí o trânsito, né, já está pesado. O manso é alguém que não se entrega à ira, nem à cólera. Não é. É alguém que procura paz, que fazer o bem, que confia e espera no Senhor e que guarda o seu caminho. Aquele que guarda o caminho do Senhor é aquele que guarda e pratica os seus ensinamentos na sua palavra. Quando Jesus falou para aquela turma lá, eles não entenderam de forma alguma. Mas então, o que é herdar a terra? E que terra é essa que Jesus falou? Ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é esse herdar? Que terra é essa? Jesus nunca pregou o mundo terreno e carnal. Ele nunca. Apesar dos benefícios adjacentes deste mundo, logo aqui não poderia ser diferente quando ele estava ensinando no Sermão do Monte. A terra prometida no Antigo Testamento estava associada à ideia de descanso. A terra prometida. O povo saía do Egito, ia para a terra prometida. Lá no Egito eles eram escravos. Trabalhavam dia e noite para Faraó. Deus promete a eles a terra prometida, a Canaã. E eles sairiam dali, cruzavam o deserto e entrariam nessa terra, e ali eles iam descansar. Eles iam viver em paz. Então a terra prometida no Antigo Testamento está atrelada, associada a descanso. E no Novo Testamento, a referência à terra diz de coisas melhores. Não só de uma terra de descanso, mas de coisas melhores, do descanso de Deus. A nova Jerusalém, que Jesus falou,
e descerá do céu adornada como noiva. O manso não receberá como herança uma hectare de terra. Hoje as pessoas brigam por terra. As pessoas matam. Se o cara, aqui é a divisa do cara, se o cara puxar um pouquinho para cá, a divisa, já dá morte. Já dá morte. O manso não receberá como herança uma hectare de terra. Antes será herdeiro do novo céu e nova terra. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13, diz: mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Segundo Pedro 3:3. Romanos capítulo 8, verso 17, diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. O manso é alguém que entregou o seu caminho ao Senhor. A palavra manso no grego é praus. Não significa nada mais, nada menos do que submissão. A palavra manso no grego é praus, significa submissão. Submissão a quem? Do homem, da mulher para o homem? Do servidor a seu patrão? Não. Significa exclusivamente de sermos submissos a Deus. De sermos submissos a Deus. De buscar no Senhor. De ser completamente dependente dEle. Manso é alguém que entregou seu caminho ao Senhor. Manso somos nós. Mas quando nós deixamos de lado a nossa obrigação como cristão, de congregar, de estudar a palavra, de ser submisso ao Senhor, em todas as áreas de nossa vida, quando nós deixamos tudo isso fora, quando nós deixamos tudo isso de lado, nós perdemos muitas coisas de mansidão, meu irmão, minha irmã. Porque todos nós precisamos ser submissos a Deus. Anseia no coração de Deus que nós sejamos submissos a Ele. Hoje, aqui e acolá, a gente ouve ainda muitas pessoas falarem sobre submissão, principalmente homens, que anseiam que suas esposas sejam submissas a Ele. E a Bíblia manda que seja. Não vou pregar aqui sobre submissão entre homem e mulher, mas a Bíblia manda que as mulheres sejam em tudo submissas aos seus próprios maridos, assim como ao Senhor. E em contrapartida, o mesmo texto diz que os homens devem amar as suas esposas ao ponto de dar a vida por elas. Então, se nós observarmos a submissão entre homem e uma esposa, da esposa ser submissa ao marido e do marido amar a sua esposa ao ponto de dar a sua vida, nós vamos entender que a nossa submissão a Deus, para nos tornarmos mansos, era exatamente isso que Cristo estava ensinando para a sua plateia lá no sermão, lá no monte, que bem-aventurado os mansos, aqueles que são submissos a Deus, aqueles que têm Deus como o seu ápice. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, a nova Jerusalém, aquela que Cristo foi preparar para nós, que diz lá no livro de Apocalipse que ela descerá como noiva, descerá, e nós habitaremos, e diz que ali não haverá mais choro, ali não haverá escuridão, não haverá tristeza. O manso é alguém que entregou o seu caminho ao Senhor, que espera e confia no Senhor. É alguém que não se entrega à ira e nem à cólica. É alguém que procura a paz, faz o bem, e será co-herdeiro com Cristo, e terá como herança o reino dos céus. Para nós finalizarmos,
Tecnologia é complicado, né? Toca o dedo, desaparece. Para nós finalizarmos, leia comigo, Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 27 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Você é filho de Deus, diga amém. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. E co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificado. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ser manso é alguém que procura viver dentro da vontade de Deus. É quando nós nos submetemos ao Senhor em todas as áreas de nossa vida. O princípio que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, em Mateus 5, verso 5. Bem-aventurado, feliz são os mansos, porque herdarão a terra. Não está falando do nosso comportamento carnal, mas do nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus. Eu não quero que você me responda, meu irmão, minha irmã. Mas como é que está o seu relacionamento com Deus? Como está? O homem manso herdará a terra prometida. Um dia, nós estaremos lá. Um dia, nós estaremos lá. O homem manso herdará a terra prometida. Foi isso que Jesus falou para os seus ouvintes. E um dia, eu e você, estaremos lá. Naquela terra que Jesus foi preparar para nós. Eu vou lá, em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não for, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde estejais vós também. Amém? Nós queremos agradecer, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Nos ajude como Teus filhos a compreender que há uma grande necessidade de sermos mansos. E assim herdaremos a terra prometida. Como prêmio da nossa mansidão, herdaremos os gozos da terra prometida, aquilo que o Senhor foi preparar para nós. Então, nos ajude e coloque no nosso coração o desejo ardente de sermos mansos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nosso culto está encerrado. Domingo de manhã tem escola bíblica dominical, à noite, culto. Convide pessoas, traga pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos.